E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a ventoinha de arrefecimento do motor e vou mostrar os procedimentos de melhorias que eu fiz nela. Eu não vou mostrar o procedimento de remoção do conjunto, uma vez que eu já mostrei esse procedimento lá no primeiro vídeo dessa série de preparação do motor do Fusca. E se você não assistiu, eu recomendo que você assista, pois eu tenho mostrado tudo passo a passo, desde a desmontagem do motor, a sua montagem, a preparação, enfim, até que chegasse nesse estágio aqui. Mas basicamente, para você tirar esse conjunto, você vai ter que soltar os 4 parafusos de fixação dele, mas você vai ter que deslocar a capela um pouco para cima. Dependendo do seu modelo de capela, talvez ela bata aqui, né, na estrutura superior, que são os suportes da tampa do motor, talvez, dependendo do seu modelo de capela, né, você tenha que soltar a mola ou os suportes aqui para que você tenha esse movimento para cima. Outro detalhe é por conta desse ponto onde você vai soltar o ponto positivo aqui do cabo, né, que é ligado na bateria, então eu aconselho que você desconecte a bateria antes de fazer esse serviço, ou com muito cuidado, se você não quiser desconectar a bateria por conta de uma programação do rádio, por exemplo, você solta o positivo aqui e de imediato já faz isolamento dele, evitando que ele encoste na carcaça. Outro detalhe que você tem que se atentar é quanto à regulagem aqui de quantidade de arruelas que controlam a tensão da correia, se é que sua correia está com a tensão correta. Então, uma dica aqui é que se você tem a sua polia original, que não é o meu caso, né? Você tem na parte traseira dela aqui um corte que é para você encaixar uma chave de fenda, e a chave de fenda vai apoiar nesse ressalto que existe aqui no alternador. Trava o conjunto, solta essa porca aqui e mantém então as arruelas para que você não perca a regulagem que você tem da tensão da correia. E os outros pontos aqui são por conta dos componentes periféricos aqui, né? A remoção do filtro do carburador, se é simples, o carburador em si, o coletor você pode deixar no local. Se você tem carburação dupla, pode deixar no local, né? Mas você vai precisar soltar a vareta do cabo de acelerador. Enfim, todos os periféricos para que então você consiga remover o conjunto aqui, ou soltando essa braçadeira, afastando ela para frente e tirando primeiramente esse conjunto, ou dependendo da maneira com que você soltar, né, os periféricos aí, se você tiver espaço, você vai conseguir também soltar o conjunto como um todo. Um detalhe importante que facilita a sua desmontagem do conjunto aqui é quebrar o torque dessa porca utilizando uma soquete 36 mm ainda no local lá. Se você conseguir, para fazer isso, é interessante que você segure aqui na polia da mesma maneira que eu mostrei, né, com a chave de fenda, que antes ainda de soltar a polia na parte dianteira para soltar a correia, você fixa aqui e já quebra o torque lá no local. Vai facilitar um pouco para você não quebrar o torque aqui com o conjunto removido. Do contrário, você pode fazer como eu, que vou utilizar aqui uma cinta de borracha naquele modelo usado para remover filtros, por exemplo. Segurando aqui dessa maneira. Antes ainda de você desmontar o conjunto, gira aqui o impelidor para você perceber se não está havendo atrito entre a parte rotor aqui e essa parte estática, porque aqui é feito um ajuste. Se não está roçando, né, se não tem atrito aqui, você pode manter a regulagem que você tem no momento. Agora, se você achar alguma evidência aqui de atrito aqui no momento, ou se quando você tirar tiver alguma evidência de contato entre as latas, é legal você fazer o ajuste que eu vou mostrar agora na sequência. Você quebrou então o torque dessa porca, você vai soltar ela. Na sequência, essa arruela elástica, né, que ela tem uma ação de mola, como dá para ver de perfil aqui, ela não é plana, né? Removida. Agora você vai soltar a ventoinha em si. No meu caso, você está vendo que ela está travada ainda diretamente nesse adaptador central. Quando você tirar, no seu caso, ela vai sair dessa maneira aqui, tá vendo? Porque ela não é fixa em nada, apenas apoiada no adaptador. No meu caso, ele está fixado. Eu já vou explicar o porquê. Não é uma coisa que eu aconselho, mas eu justifico já o porquê que eu fiz isso. Então você tirou isso daqui. Na sequência você vai soltar o adaptador aqui e as arruelas espaçadoras para ajuste do impelidor. O meu conjunto removido, ele é dessa maneira aqui. Tá tudo unificado como se fosse uma peça só. Novamente, eu não aconselho que seja feito esse serviço aqui. Eu fiz por um motivo específico, né? Como dá para ver aqui, ó, esse daqui é o adaptador, é a peça que faz contato
com o eixo e transfere o movimento, o ponto de fixação aqui para o impelidor. E o porquê que eu fiz esses pontos de solda, por que eu uni esse conjunto no impelidor. No meu caso em específico, eu fiz um balanceamento desse conjunto aqui, já vou mostrar na sequência em detalhes. Porém, no momento que eu fui montar, eu percebi uma folga entre esse adaptador e o impelidor, uma folga que não iria permitir que eu encontrasse o centro dessa peça aqui, e assim eu não iria conseguir fazer o balanceamento de maneira precisa, ou seja, pode ser que eu fixasse ele, desse o torque aqui, apertasse lá na ferramenta e tomasse aquele ponto como referência para balanceamento, e depois eu fosse montar o conjunto aqui, eu ia perder todo esse balanceamento por conta desse movimento aqui existente. Então, o que eu fiz foi posicionar esse adaptador aqui nessa peça, né? Eu forcei ela nesse sentido aqui, que é o sentido de rotação, simulando aqui, ó, o sentido de rotação para que essa estrutura encostasse aqui, né? E antes disso, eu achei o centro dessa peça aqui. Como eu fiz isso? Eu peguei uma peça de acrílico, desenhei no acrílico o diâmetro exato externo aqui, achei inicialmente o furo com o compasso, né? Achei o furo aqui, transferi essa furação, esse centro dessa peça para essa, fiz uma marcação. Antes de fazer esse pingos de solda, eu fiz o ajuste aqui nesse sentido que eu vou mostrar como fazer posteriormente. E aí então exerci força, como eu falei, no sentido de rotação, mantive o conjunto prensado no momento da solda, porque se você for soldar e não manter pressionado, você solda esse ponto e esse ponto vai levantar. Você tem a dilatação aqui das peças imediatamente no momento da soldagem, porque elas esquentaram, ele ia inclinar. Eu mantive então pressionado, dei um ponto aqui e fiz em cruz, né? E assim eu mantive o conjunto unificado. Por que eu exerci força nesse sentido de rotação? Para ter certeza de que eu estou encostando essa estrutura aqui, essa face e a oposta, na peça. Se eu não exercesse força e deixasse ele simplesmente apoiado no meio e deixasse um gap, um espaço aqui entre eles, o componente que estaria fazendo a transferência não seria esse miolo, mas sim os pontos de solda, concorda? Eu estaria exercendo o esforço sobre os pingos de solda e não essa a ideia. Eles estão aqui só para centralizar a peça aqui em relação ao centro dessa. Uma vez que você removeu então o seu conjunto original, ele vai estar dessa maneira, sem o adaptador. Dá uma inspecionada nessa região. É comum algumas vezes que você encontre trincas na estrutura, algumas vezes ocasionado aí por falta de torque, enfim, desbalanceamento mesmo. Então inspeciona quanto a desgaste no diâmetro interno aqui e trincas na parte traseira, né? Você vai ver, como eu falei, se não tem indicações aqui de que a parte rotora tocou nessa parte estática. Inspeciona os dois quanto a isso, porque é uma evidência de que você precisa fazer o ajuste com as arruelas aqui nesse sentido axial em relação ao eixo. E nesse adaptador central é interessante também que você veja se ele não tem essa furação desalinhada em relação ao centro da peça. Eu já vi peças aqui, adaptadores que tem um espaço, por exemplo, digamos aqui, eu tenho 2 milímetros desse lado aqui, eu tenho teoricamente que ter 2 milímetros também aqui. Eu já vi peças com esse furo fora de centro, então obviamente você nunca vai ter essa peça aqui centralizada e balanceada se você já parte de um centro, de um núcleo descentralizado. É legal você inspecionar quanto a isso também. Aqui, finalizando a desmontagem do conjunto, você tem essa cavilhazinha, essa travinha, né, que é posicionada aqui, e essa arruela que vem aqui dentro fazendo esse espaçamento. Com relação às chapas, eu vou desmontar aqui agora, não tem segredo. Você soltou esses dois parafusos aqui, o conjunto já estará solto, ó. Eu tenho aqui uma arruela convencional plana e uma arruela de pressão, aquele modelo bipartido, né, para exercer pressão e evitar que ele se solte. Mesma coisa nos dois parafusos. E o conjunto aqui é esse sanduíche aqui. Eu vou mostrar como fazer a montagem na etapa de montagem. Você tem um espaçador aqui. E essa de fundo tem uma referência para a montagem das duas, tá? Não é posicionado de qualquer maneira. E essa é a parte traseira do alternador. Falando agora do componente principal, que é o impelidor.
eu estou mostrando aqui, ó, esse da direita é o impelidor que eu removi, que estava original no motor, e esse é o que eu vou montar. Por que que eu comprei esse daqui? E esse aqui eu vou me desfazer, vou vender, né? Porque esse daqui, ele tem uma largura nessa região aqui de 32 milímetros. Já esse daqui tem uma largura de 38 milímetros. Obviamente, com uma área maior, você tem maior captação de ar, consequentemente, melhor eficiência no conjunto. Foi por esse motivo que eu não vou utilizar essa daqui. Ela é uma peça boa, um metal de espessura considerável, porém, para o meu projeto aqui eu estou em busca de melhor arrefecimento, não vou utilizar ele. Então, eu comprei essa peça, ela estando nova. O primeiro serviço que eu fiz foi de jateamento. Eu removi aquela tinta original de fábrica, que é uma tinta bem fraca, né? Eles não passam uma base antes daquela tinta preta que eles aplicam. Então eu jateei a peça toda. A peça então jateada, eu fiz a solda, esses pontos de solda aqui, numa solda TIG. Essa daqui é a maneira com que vem de fábrica, né? Você tem inicialmente os orifícios nas duas placas, nessa e nessa, e as aletas tem dois bracinhos que são passantes. Por algum mecanismo na fábrica, eles dão uma espécie de punçada aqui nesse ponto, fazendo com que haja esse travamento mecânico, né? Pelas bordas aqui. Na verdade, dessa maneira, as aletas aqui, além de ter essa função primordial de captação de ar, elas se tornam a parte estrutural do conjunto, porque são basicamente duas peças, essa e o conjunto de aletas. Isso aqui é um exemplo da minha peça, que é uma coisa que nunca deu problema, né? Estavam aí há anos funcionando, nunca tive nenhuma aleta solta, no caso do meu motor aqui, mas como eu já estou fazendo todo esse projetinho na intenção de trazer melhorias, né? Eu optei por fazer então essas soldas, dá para ver aqui bem de perto. Foi simples, né? Digamos trabalhoso, porque são muitos pontos, e para fazer isso daqui, na solda TIG, como eu falei, foi iniciado desse lado, desse, sempre alternando os pontos, girando para transferir calor para a peça como um todo, evitando que o metal torcesse e se deformasse, né? Então conseguimos fazer essa solda de maneira satisfatória. Fiquei satisfeito com o resultado. Isso não altera muito o balanceamento, mas óbvio, esse serviço você tem que fazer antes que seja feito o procedimento de balanceamento. Aqui eu tenho certeza que o conjunto está todo travado e que eu não vou ter problemas. Eu indico esse serviço aqui tanto para motores aspirados, que vão trabalhar com uma rotação um pouco mais alta, né, por conta de comando, enfim, de toda uma preparação do motor, como principalmente para motores que são turbinados. A gente sabe que se você tem um exemplo, 4.000 RPM no seu virabrequim, aqui você vai ter 1,5 vezes a polia aqui do alternador. No caso, essa peça aqui, ela gira 1,5 vezes mais rápida do que o seu virabrequim. Você pode fazer esse teste. Eu fiz aqui na prática com o meu conjunto de polias que não é original, né? E girando a polia do virabrequim em relação a essa, para cada uma volta do virabrequim, eu tenho 1,5 volta. Então, aqui a gente tem uma rotação considerável. Finalizadas então essas soldas das aletas e dessa peça do centro aqui, eu fiz uma aplicação, né, no caso, de Oxy Black. Ele auxilia aí na prevenção à corrosão, criando uma camada. Fiz a pintura com primer e na sequência o PU preto. Nessa peça específica eu não utilizei verniz, até para evitar de acrescentar muita massa, muito peso a um conjunto que é rotativo, né? Feito isso, eu levei essa peça aqui até uma empresa chamada Retsan. A Retsan ela é especializada em balanceamento de peças, sejam componentes industriais ou componentes automobilísticos como esses aqui. Eu tirei algumas fotos de algumas peças, alguns componentes que estavam sendo balanceados no momento da minha visita, e para ter uma ideia, eles fazem balanceamento de pequenas peças como a minha ventoinha, como também enormes peças industriais, assim como o virabrequim, dentre outros componentes automobilísticos. Para vocês conhecerem um pouco do procedimento de balanceamento, eles utilizam lá equipamentos de ponta, né, com marcas conhecidas aí mundialmente, que são aferidos, inclusive, para garantir a qualidade e resultados bem precisos na análise de vibração dos componentes. Então, fazendo a primeira verificação de balanceamento dessa peça, antes de qualquer ajuste, foi constatado que era necessário um ajuste de 3,93 gramas. Então, no caso dessa peça, que ela é pequena, né, o que é feito, em vez de ser adicionado material no lado mais leve, é removido o material no lado mais pesado. Por isso que vocês estão vendo aqui
essas marcas, tá vendo? Ó? Tanto desse lado como desse lado também, ó. Aqui são as marcas de onde eles removeram o material usando uma lixadeira mesmo, de maneira, claro, que não seja comprometida a estrutura do componente, né? A parte mecânica dele. E assim foi sendo feito o ajuste, que após várias verificações chegou-se ao valor final de 0,184 gramas, ou seja, 184 miligramas. É um valor aí irrisório de balanceamento de peso, né, para esse componente, uma vez, digamos que também ele não é uma peça muito aprimorada, né, na sua construção. Se você observar no eixo em funcionamento, ela tem um certo movimento também, então você nunca vai conseguir zerar o balanceamento desse componente. Mas você comparando praticamente as 4 gramas de defasagem que existiam nesse lado, que era o mais pesado, com 0,184, é um valor bem satisfatório aí, até chegarmos nesse resultado final. No caso de peças maiores, como eu pude observar em outros componentes que estavam balanceando, algumas vezes, em vez de você tirar o material, você acrescenta. Bom, eu achei bastante interessante eu poder ter a possibilidade, né, de conhecer esse procedimento de balanceamento. Então, se você está fazendo o fechamento do seu motor, se você é particular ou se você é retífica, uma oficina, pode entrar em contato com eles, faz um orçamento. Eu tenho certeza que, assim como eu fui, vocês vão ser muito bem atendidos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o contato, o endereço deles também. Eles são aqui de Osasco, São Paulo. Partindo então para a montagem do conjunto, essa face aqui é a que vai ser montada dessa maneira, onde a gente tem um visual, e essa parte é de dentro, né? Para montar, você vai deixar posicionado esse orifício para baixo, porque ele é onde é fixado o suporte para os cabos de vela. Ele vai vir dessa maneira aqui posicionado. Então vou fazer a montagem aqui sobre essa superfície. Entre eles vem esse espaçador. Essa parte aqui, esse lábio aqui, digamos, do espaçador vai vir dessa maneira aqui, essa parte arredondada, tá vendo? Essa parte arredondada para cima. Então você coloca aqui dessa maneira. E essa peça aqui, que é a que não é visível, né? Tá vendo? Ela é posicionada dessa maneira. E aqui também tem outro detalhe. Se você olhar em todo o perímetro dela, ela é fechada com exceção desse ponto aqui, ó. E esse ponto, ele também tem que ser virado para baixo. Ele vai ficar nessa direção, dessa maneira aqui, porque ele tem direta relação com o arrefecimento aqui do alternador. Se você reparar, você tem passagens aqui de arrefecimento, né? Então ele tem que ser posicionado dessa maneira. Vai manter o conjunto inicialmente unido dessa maneira e vai posicionar aqui nas costas do alternador. O conjunto na vertical para facilitar a visualização. Passei um pouquinho aqui de trava química nas roscas dos parafusos. Encostei os parafusos de leve aqui. E o que eu vou fazer agora é centralizar a lata em relação a essa referência no alternador. Tá vendo? Tem um espaço maior aqui. Então eu centralizo o conjunto da melhor maneira possível e dou o aperto final aqui. Após dar o aperto final, eu vou verificar novamente se o conjunto está bem centralizado. As latas já fixadas, eu vou passar aqui uma camada bem fina de graxa, porque eu não quero que quando o conjunto entrar em rotação com a força centrífuga a gente tenha que essa graxa se espalhe, né? Então uma camada bem fina mesmo, só para evitar um pouco de corrosão e facilitar o encaixe do adaptador aqui. Como eu mostrei aqui, vem essa bucha espaçadora aqui, né? Vem a cavilhazinha, que é a trava e guia do adaptador. Finalizados então todos os serviços nessa peça, nesses pontos a superfície de metal ficou exposta, eu apliquei novamente então o Oxy Black e uma camada bem fina, tanto é que não dei nem acabamento também, uma camada bem fina de tinta, no intuito de não alterar com o peso, com a massa da própria tinta, o balanceamento que foi feito. E esse é o momento em que vocês vão fazer a verificação de folga axial que eu falei. Eu não consigo mostrar essa peça solta, né, porque no meu caso está soldada, mas vocês fariam agora o encaixe desse adaptador aqui na posição. Vamos fazer o ajuste agora utilizando essas arruelas aqui, essas arruelas finas, né? No meu caso, eu utilizei, se eu não me engano, foram duas.
Eu indico também que você parta desse ajuste de duas arruelas aqui por trás para afastar o impelidor aqui. Essa quantidade pode variar, como eu falei, dependendo da sua configuração, da sua montagem. Uma dica: as arruelas, quando elas são originais, geralmente elas são assim, né, ó, cheias de corrosão. O que eu fiz foi tirar a corrosão delas, jateando, elas ficam dessa maneira aqui, tá vendo, ó, sem o banho. Óbvio que uma vez que você remover o banho, para essa arruela girar corrosão, é muito rápido, né? Então, novamente, Oxy Black nela, e elas ficam com esse acabamento aqui, ó. Esse aqui é o acabamento final do Oxy Black, tá vendo? Aqui eu posso manusear, trabalhar com elas, que vai demorar muito tempo aí para que se inicie o processo de corrosão. Você parte com duas, é uma referência que eu te dou, que na maioria das vezes dá certo. Você colocou essas duas arruelas, montou o conjunto e ele vai ficar dessa maneira. Agora viria essa peça, né? Eu vou colocar essa arruela por baixo, porque eu tenho aqui, deixa eu mostrar, eu tenho uma sobra de parede aqui, ó. Como eu utilizei só duas arruelas por trás, eu consigo ainda colocar uma pela frente e ainda consigo pôr essa arruela elástica, e me sobrou aqui um pouquinho de espaço ainda, tá vendo? Se você chegar numa situação mais extrema, né, onde você calçou mais, com mais arruelas lá por trás, e que você corre o risco de que essa peça fique para frente aqui, ó, que você não tenha esse degrau aqui, eu recomendo que de repente você nem coloque essa arruela na dianteira, porque você corre mais risco ainda de que isso aqui se solte. Eu vou colocar, porque uma vez que eu estou colocando essa arruela intermediária debaixo dessa daqui, eu estou transferindo a força exercida nesses dois pontos de apoio sobre essa peça, e ela está transferindo sobre a ventoinha. Por esse motivo eu vou deixar nessa configuração. Você vai apontar aqui a porca, nesse momento ainda sem o trava-rosca, né? Porque a trava química, porque você vai fazer inicialmente uma verificação aqui. Você vai torquear agora. O torque aqui nessa porca é de 5,5 a 6,5 kg. Você torqueou, você vai fazer aquela verificação, que é justamente para ver se você não está tendo um atrito da ventoinha em relação a essa lata da capela. Bom, já vou fazer a instalação aqui do suporte do alternador. Como de praxe, né, uma superfície, né, duas superfícies em contato, é importante que elas estejam sempre niveladas, planas e isentas de sujeira, e também principalmente de relevos, né? Se você de repente tem algum dano mecânico aqui, é interessante que você remova com um taquinho, uma lixa, alguma coisa do tipo. No meu caso, o bloco aqui é novo, então a superfície está perfeita. Só removi a fita que eu tinha aqui, com o thinner eu removi os resíduos de cola existentes. E já no suporte aqui do alternador, eu fiz um serviço de plana, utilizando uma lixa 320 apoiada sobre um vidro e uma bancada plana, fazendo um movimento de 8 para criar um padrão de desgaste. Assim eu eliminei todas as sujeiras que haviam aqui na base. E eu vou partir agora então para a instalação das juntas. Eu estou utilizando um kit Sabó, né, de juntas. Você tem essa juntinha que vem solta e você tem essa outra, ou vice-versa, né, que é presa dessa maneira. Você tem que destacar essa parte, que ela vai, se eu não me engano, seria usada, não no meu caso, né, naquele ponto de abastecimento de óleo aqui, que é seria ligado aqui, né, no caso. E eu parto do princípio que onde você usa junta, você não usa cola. A partir do momento que você tem uma superfície plana, não é para você ter um vazamento. Para promover um assentamento correto da junta aqui, eu estou passando graxa, vai auxiliar na vedação. Uma camada bem fininha, de maneira uniforme sobre toda a superfície dos dois lados. Superfície limpa. Esse defletor de metal tem que ser instalado dessa maneira aqui.
Você nem consegue instalar de outras maneiras. A única outra possibilidade que seria errado seria assim, com essa parte para cima, mas é errado. Ele tem que ser instalado dessa maneira aqui. Então, vou posicionar ela. E a mesma coisa na segunda junta. Uma acabadinha também de bem fininha de graxa. Com a lata instalada dessa maneira, você permite que o óleo desça para cá quando você fizer o abastecimento de óleo e também permite que o vapor de óleo, né, porque é gerada uma pressão dentro da carcaça do motor, então você tem que ter esse ponto aqui de alívio. E você vai permitir que somente o vapor de óleo suba e evite que o óleo em si, o líquido, passe para a parte superior aqui, evitando que você tenha um acúmulo de sujeira nessa região aqui, né? Então vou fazer agora a instalação, a base está inspecionada e limpa. Assim como nos outros parafusos de fixação, eu estou usando inox. Eu estou vendo aqui que os prisioneiros estão um pouco curtos, né? Mas a gente vai ter a deflexão desse alumínio assim que a gente der o torque. Eu vou ver quanto de rosca vai ficar exposto, se vai ficar de maneira segura. 4 porcas na posição. Estou apertando aqui de maneira cruzada. Uma chave 13 milímetros, proporcionando o assentamento adequado da pecinha de alumínio que está se deformando. Como dá para ver, não sobraram fios de rosca expostos aqui, nem tampouco o último fio de rosca da porca chegou no prisioneiro. Não é o padrão aqui, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu prefiro garantir que tenha mais roscas do que manter essa arruela. O correto, ao meu ver, era manter uma arruela, né? Mas eu prefiro fazer assim, eu vou apertar direto a porca sobre o suporte, pelo menos assim eu tenho mais fios de roscas aqui, eu prefiro optar pela segurança do aperto sobre a estrutura, lembrando que existe a carga, né, da ventoinha sobre esse conjunto, a correia que vai ficar tensionada aqui também, então esse suporte aqui sofre um certo esforço, né? Uma coisa que não é necessária, mas que eu vou fazer só por estética, é remover essa sobra da junta aqui, ó. Eu vou tirar porque agora que está instalado na posição, eu vou fazer um retoque localizado aqui com preto para sumir com essa parte metalizada que está exposta. Eu desengordurei e pintei, ficou dessa maneira. Vou instalar o conjunto aqui na capela, lembrando, né, da posição dessa furação para baixo em relação ao alternador. E aqui eu vou verificar se a ventoinha não está atritando na capela também. Daqui já deu para ver que está livre, mas para completar o serviço eu vou apertar os 4 parafusos que fixam. Mesmo princípio, eu estou utilizando aqui arruelas e parafusinhos Allen inox. Eu vou fixar os 4 pontos. Tudo fixado na posição, o conjunto está girando livremente. Eu vou desmontar aqui o conjunto soltando esses 4 parafusos e dar o aperto final daquela porca da ventoinha. Como eu falei, eu vou tentar dar o aperto final com essa cinta aqui que é utilizada para filtro. No meu caso, como eu tenho essa polia, né, que não tem uma posição para casar os entalhes. Eu não vou colocar uma chave de fenda atravessando aqui porque eu não quero correr o risco de danificar essa estrutura. Se isso daqui não for o suficiente para eu dar o torque, eu vou usar essa borracha aqui, uma similar, colocar aqui sobre a polia e prender nos mordentes da morsa, com muito cuidado, né? Pois essa polia é de alumínio, tentar ver se eu consigo dar o torque aqui de 5,5 a 6,5 kg. Beleza, eu já dei o torque na porca da ventoinha, eu tive que prender na morsa mesmo, foi a melhor maneira que eu encontrei. Já apertei os 4 parafusos Allen de fixação do alternador, né, na capa da ventoinha e vou descer a capela ou a capa da ventoinha como um conjunto todo aqui sobre as latas dos cilindros e apoiando também o alternador ao mesmo tempo aqui já no suporte dele. Bom, a região já está toda limpa, pronta aqui para receber o conjunto. Eu estou utilizando essas borrachas aqui
que eu mostrei nos últimos vídeos. Inclusive, todo esse contexto aqui do sistema de arrefecimento eu tenho mostrado no decorrer dos vídeos. Lembrando, os vídeos dessa série de preparação do motor do Fusca estão todos numerados na capa em sequência. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez e não conhece o canal, se atenta aí, se você está gostando do conteúdo, se atenta também para assistir aos outros vídeos. Lembrando que não adianta a gente ter um componente bom, bem feito, se você não tem um conjunto todo de sistema de arrefecimento coerente, né? Trabalhando todo como um conjunto aí. Então, para isso eu tenho mostrado todo o passo a passo bem detalhado, desde a parte de lubrificação também, essa parte do radiador, os pequenos detalhes aqui, tudo colaborando aí para o bom arrefecimento do motor. Vou descer então o conjunto. Estou me guiando aqui pelo radiador. Sempre confirmando aqui a ventoinha, né? Se com a torção do metal ela não encosta na estrutura. Eu tentei acomodar o conjunto como um todo, mas como dá para ver aqui, ó, o alternador não se assentou ainda na base dele. E nesse ponto aqui, ó, já dá para ver que a capela já encostou no bloco do motor. Da mesma maneira, também naquele ponto ali, ó, tentar focar. Então o que eu vou fazer é remover novamente a capela e tirar cerca de 2 milímetros naquele ponto, naqueles dois pontos. A parte de trás está boa e assim permitir que o alternador se apoie na base sem forçar o conjunto, para que ele se acomode sem que a gente tenha que forçar através da abraçadeira. Fiz essas referências aqui com caneta e com fita crepe. Essa daqui é a porção inicial que eu vou tirar e fazer um teste para ver se deu certo. Depois de alguns ajustes, a capela se assentou bem na carcaça. Não existe mais o espaço que existia aqui antes. Quer dizer que o alternador está solto, mas está apoiado sobre o suporte dele, né? Além desse ponto dianteiro, foi preciso trabalhar também aquele ponto ali atrás, aqui esse ponto dianteiro e também aquele ponto traseiro ali que está um pouco difícil de mostrar. Ainda antes de eu apertar os parafusos aqui das laterais, direita e esquerda da capela, eu vou apertar essa abraçadeira primeiro. E quando você for fazer a instalação, é interessante que você direcione o alternador nesse sentido, para que esse ressalto, essa parte mais larga aqui, se encoste nessa estrutura. Dá para ver que eu tenho aqui cerca de 7 milímetros de espaço entre eles. A princípio não seria o ideal, porque isso poderia causar um desalinhamento dessa polia do alternador em relação à polia do virabrequim. Porém, no meu caso aqui, ó, na minha configuração, você pode ver que se eu forçar para encostar esse conjunto aqui, jogando ele nesse sentido aqui, você pode ver que a lata está sendo deflexionada. Eu estou forçando, eu não quero forçar o conjunto, então por esse motivo eu vou apertar a abraçadeira nessa disposição mesmo, deixar que o próprio alternador se acomode aqui de acordo com todo o contexto. Um risco que eu corro por conta disso é um desalinhamento dessa polia em relação ao vira. Eu não tenho parâmetros para mostrar para vocês aqui porque a polia ainda tá solta, né? Porque eu ainda vou mostrar num vídeo futuro a substituição do distribuidor por esse conjunto aqui de polias com roda fônica. Por isso que eu não instalei ainda. Então não adianta eu me posicionar, né, o alternador, tomar como referência essa polia, sendo que não está instalado. Uma alternativa para mim posteriormente seria trabalhar nesse espaço aqui, ó, atrás da polia. Ou fazer uma inversão dela, ou aqui no torninho tirar um pouco de material, ou calçar. De alguma maneira eu vou conseguir solucionar esse problema sem que eu tenha que mexer na polia do virabrequim. Acredito que eu consigo
acertar esse alinhamento se necessário, trabalhando só nessa polia superior. O conjunto já está bem travado, bem fixo através dessa abraçadeira. Utilizei uma arruela e uma porca aqui autotravante. Além disso, por prevenção, usei também trava química nessa rosca. Não lembro se eu falei, mas na porca lá da ventoinha, na parte traseira, eu utilizei também a trava química, garantindo que a porca não se solte. Eu já apertei os 2 parafusos das laterais, e para fechar essas frestas que ficam abertas aqui, ou você usa um macetezinho de borracha, ou um pedacinho de madeira com um martelo. Assim você garante a vedação apropriada aí. A capela já está toda fixada. Eu vou finalizar agora só colocando essa última lata aqui que eu confeccionei também, que eu mostrei nos últimos vídeos aí. Essa daqui é a visão traseira do conjunto já finalizado. Essa lata, né, que direciona o fluxo de ar quente para fora do cofre do motor. A parte traseira da ventoinha. Só para conhecimento, existe aqui um acessório que seria uma espécie de um anel Venturi, que melhoraria o fluxo de ar nessa região. Eu não entendo dessa maneira, eu entendo que sim, uma vez que você tem um estrangulamento num duto, né, o fluido, no caso o ar, nesse ponto vai sim sofrer uma aceleração, mas a mesma massa de ar que está entrando aqui é a que vai estar dentro da capela. Essa é a minha visão a respeito desse componente, então eu não acredito ser algo viável. Outro acessório é um filtro, uma espécie de uma tela que está aí para proteger contra impurezas, né, que possam entrar na ventoinha, mas que também para carros de rua não vejo por que fazer a utilização, não. Só um detalhe simples e rápido aqui, essa vareta aqui que é por onde passa o cabo do acelerador, né? Eu revesti a ponta dela com algumas camadas de fita isolante. Eu vou passar ela aqui numa posição, e com a fita aqui ela faz a vedação aqui ficar bem calçada, evitando atrito metal com metal. E eu cortei também esse pedaço de borracha num tamanho ideal, que eu já vou mostrar lá na parte traseira o porquê que é. Passei uma broca no diâmetro interno aqui para ficar compatível com o diâmetro externo desse tubo. E eu já vou mostrar na parte traseira aqui da capela onde eu vou utilizar. Funcionei dessa maneira, ó. Eu passei o tubo de metal por dentro da mangueira, prendi com 2 cintas plásticas, então o tubo está rígido, ó, não tem problema de ficar vibrando, ficar solto, né? Da mesma maneira aqui também na parte dianteira, ó. Olha que bacana. Eu deixei um pouquinho para fora só. Não estou conseguindo focar por causa do reflexo, ó. Pegou. Tá vendo? Um pouquinho para fora, tá bem firme também. Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido passar aqui todo o passo a passo. Espero que nada tenha ficado para trás, nenhum detalhe. Se você ainda não conhece o canal, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, dá uma olhadinha também nos outros vídeos, nas playlists aqui do canal. Se você gostou do conteúdo, dá o seu like, compartilha o vídeo, isso é importante para o canal. E também fica ligado no perfil do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o código de algumas peças que eu utilizei como a ventoinha. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e deixar as notificações ativadas, ok? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem mais um vídeo e até o próximo. Um abraço.